Em uma cidade pequena, onde as manhãs começavam devagar e as pessoas se conheciam pelo nome, vivia uma jovem chamada Clara. Ela caminhava pelas ruas com passos contidos, como quem tenta ocupar menos espaço do que realmente precisa. Clara tinha um sorriso tímido e olhos atentos, sempre observando, sempre comparando. Desde muito cedo aprendeu a olhar para si mesma como alguém incompleta. Achava que falava demais quando estava nervosa, que sentia demais quando era criticada e que pensava fundo demais quando os outros pareciam viver com leveza. Por isso, quase nunca se sentia suficiente. Clara trabalhava em uma pequena livraria no centro. Gostava do silêncio entre as prateleiras e do cheiro de papel antigo, mas mesmo ali sentia que não pertencia totalmente. Via outras pessoas entrando confiantes, falando alto, tomando decisões rápidas e pensava que havia algo errado com ela. Se eu fosse diferente, repetia em silêncio, talvez fosse mais feliz. Esse pensamento a acompanhava todos os dias, como uma sombra discreta, mas constante. Certa tarde, depois de um dia especialmente difícil, Clara fechou a livraria mais cedo e caminhou sem rumo até um parque antigo, quase esquecido. Sentou-se em um banco de madeira gasto, sentindo o peso do cansaço não apenas no corpo, mas no coração. Foi então que percebeu uma senhora sentada alguns bancos adiante. Ela tinha cabelos grisalhos presos de forma simples e um olhar sereno, como quem já tinha visto muitas histórias passarem diante de si. A senhora observava as pessoas caminhando e, em certo momento, virou-se para Clara e sorriu. Não era um sorriso curioso nem invasivo, era um sorriso tranquilo, daqueles que fazem a gente baixar a guarda sem perceber. "Você parece carregar mais coisas do que precisa", disse ela com uma voz suave. Clara se surpreendeu. Não costumava falar com estranhos, mas algo naquela presença a fez responder. "Às vezes sinto que sou cheia de defeitos", confessou, "e que esses defeitos me impedem de ser quem eu gostaria." A senhora ouviu com atenção sem interromper. Depois fez uma pergunta simples, que soou diferente de tudo o que Clara já tinha ouvido. "E se aquilo que você chama de defeito for exatamente o que te torna única?" Clara franziu a testa, confusa. "Não parece assim", respondeu. "Meus defeitos só me atrapalham." A senhora sorriu novamente e disse: "Deixe-me te contar uma pequena história." Ela falou de uma árvore antiga que crescia em um terreno pedregoso. Enquanto outras árvores cresciam retas e altas em solo fértil, aquela árvore se desenvolveu torta, com galhos irregulares e raízes aparentes. Durante muito tempo, as pessoas passavam por ela sem notar nada de especial. Alguns até diziam que era feia. Mas quando uma grande tempestade atingiu a região, foram justamente aquelas raízes profundas e aquele tronco irregular que impediram a árvore de cair. Quando tudo ao redor foi destruído, ela permaneceu de pé e passou a oferecer sombra e abrigo aos que haviam perdido tudo. Quando a senhora terminou a história, Clara permaneceu em silêncio. Sentiu algo se mover dentro de si, como se uma porta antiga tivesse sido aberta com cuidado. A senhora então completou: "As dificuldades moldam aquilo que parece estranho, mas também fortalecem. O que te fez sofrer pode ser o que te permite permanecer de pé quando outros desistem." Clara sentiu os olhos se encherem de lágrimas, não de tristeza, mas de reconhecimento. Naquele momento, ela percebeu que sua sensibilidade a fazia compreender melhor os outros, que sua tendência a pensar profundamente a ajudava a enxergar soluções que passavam despercebidas, e que seu jeito reservado lhe dava a capacidade de ouvir de verdade. Aquilo que ela sempre tentou esconder eram, na verdade, as partes mais fortes de quem ela era. Nos dias que se seguiram, Clara começou a agir de forma diferente. Não tentou se transformar em outra pessoa, apenas passou a aceitar. Na livraria, começou a recomendar livros com mais confiança, usando justamente sua sensibilidade para entender o que cada cliente precisava. As pessoas passaram a voltar não apenas pelos livros, mas pela forma como se sentiam acolhidas. Sem perceber, Clara começou a florescer.
Algumas semanas depois, ela voltou ao parque procurando a senhora para agradecer, mas o banco estava vazio. Ainda assim, Clara sorriu. Não precisava daquela conversa. A mensagem já fazia parte dela. Pela primeira vez, ao olhar para si mesma, não viu alguém quebrada, mas alguém em construção. E talvez essa seja a verdade que muitos de nós precisamos ouvir. Você não é fraco por sentir demais, não é menor por pensar diferente, não é inadequado por não se encaixar. Muitas vezes, aquilo que você chama de defeito é exatamente a força que vai sustentar sua vida nos momentos mais difíceis. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário contando o que por muito tempo você chamou de defeito em si mesmo. Se inscreva no canal para receber mais histórias que fortalecem o coração e se essa mensagem fez sentido para você, deixe seu like. Às vezes, um simples gesto ajuda essa história a alcançar alguém que precisa ouvi-la hoje.